bem, estamos de volta. Queria mandar parabéns. Fique atrasado, a gente manda os parabéns aqui. Nosso diretor de jornalismo aqui, o Rafael Matos, comemorando o aniversário. E também pro nosso Twitter agora, o Guilherme, tá trabalhando ali nos bastidores ali. O pessoal tá todo em festa ali, faltaram os salgadinhos. A gente ouve no ponto aqui, o pessoal procurava e não houve nada, né? O pessoal se animando aí. Vamos mandar, além de então reforçar os parabéns, então, vamos mandar pro salve aí pro Gil lá do Caeté. Encontrei com ele agora há pouco. No sinal do trânsito, cada um parou. Conversamos ali, enquanto esperava o sinal abrir. Tem que ser parado, né? Tem que ser parado. Ele tava parado ali no sinal vermelho, a gente conversou ali. E tá dizendo que ano que vem o Caeté vem com um time forte aí. Então vamos, em nome, para representar aí todos os nossos telespectadores, mandar aí um salve aí, um Feliz Natal pro pessoal lá do Morro do Caeté. Tomara que o Caeté venha forte mesmo para fortalecer o futebol amador aqui da região. Essa semana, o Tubarão Predadores finalizou oficialmente as atividades desse ano. O time não competiu em 2009 por causa da falta de equipamentos de segurança, mas aos poucos isso é um problema que está sendo resolvido. Colocar este equipamento todo aí não parece ser das tarefas mais fáceis. É sempre preciso alguém para ajudar. Depois de pronto e com um capacete na cabeça, como é que será que o jogador se sente? No início sufoca, né? Ele não é tão pesado, mas ele sufoca um pouco porque ele é todo preso com elástico, né? Então pressiona muito o peito. Mas tudo isso faz parte dos itens de segurança que os atletas do futebol americano devem ter. E foi exatamente por causa disso que o Tubarão Predadores não pôde competir no estadual deste ano. Os equipamentos ainda estão sendo adquiridos e a federação apenas permite a participação com o uso completo disto pela equipe. Mas se por um lado o time não disputou o catarinense, fizeram parte da arbitragem. É um pouco mais de responsabilidade, né? Porque árbitro é árbitro, né? É sempre... A gente não leva a nossa mãe, mas ela sempre é lembrada, né? Mas é bem legal. Não tem agressão, ninguém agride árbitro, ninguém eleva a voz para o árbitro, porque as normas da nossa liga, ela é muito rígida. Para esta turma do Tubarão Predadores, o ano termina oficialmente hoje, mas isso não quer dizer que eles não vão deixar de jogar ou então de brincar de futebol americano durante o verão. Sempre tem umas brincadeiras que o pessoal executa em Laguna. Normalmente em Laguna a gente se encontra lá para fazer uma brincadeira, nada sério. E depois se preparar para voltar ano que vem, né? Esta turma promete voltar mais forte, agora com os equipamentos e mais experiência. O grupo continua trabalhando para ajudar a difundir a modalidade na região. No norte do estado, por exemplo, o futebol americano já leva bom público aos jogos. Esse ano a equipe não participou de competições oficiais, ficou somente em 2008. Na verdade, a primeira vez na história. E um esporte que ainda está engatinhando e está tentando se firmar aqui, né? Está engatinhando em qualquer lugar, né? Imagina aqui em Tubarão, que não tem, claro que... Com exceção dos Estados Unidos, engatinha em todos os lugares do mundo. Praticamente aqui no Brasil, né? E é claro que não existe uma tradição de futebol americano por aqui, mas o pessoal passou um ano aí buscando entrar aí na rota dessas necessidades de equipamento de segurança, que é uma coisa natural, é um esporte que requer esse tipo de investimento mesmo, tem que ter uma espécie de garantia aí da segurança, da sanidade física aí do pessoal, que o pessoal consiga reunir aí os patrocínios, a verba necessária aí para dar prosseguimento à sua história aí em 2010. Então a equipe está se programando para o ano que vem. Vamos ficar na torcida aqui para que o Tubarão Predadores continue participando de competições oficiais. E aquela velha dificuldade em ter jogadores aqui, o pessoal sempre buscando jogadores para compor um elenco, inclusive para o ano de 2010. E tem um site que o pessoal pode acessar para ter mais informações, www.tubarãopredadores.com.br, e lá pode obter mais informações. Inclusive o José Luiz aqui pelo nosso MSN dizendo que há 2 semanas atrás o estadual de Santa Catarina foi em Joinville, e então algumas cidades ainda, de alguma forma, ainda têm espaços para esse tipo de modalidade esportiva que é o futebol americano. Vamos aguardar para ver se cresce aqui em Santa Catarina e também aqui em Tubarão e região. Vamos falar agora de futebol profissional. Comissão técnica e jogadores do Imbituba ganharam uma folga nesse fim de ano para visitarem os familiares. O time retornou às atividades na semana passada e o presidente Roberto Rodrigues segue atrás de patrocínios para aliviar o caixa do Imbituba. O estádio Emília Rodrigues está passando também por reformas para atender às condições mínimas para a participação da equipe, que já estreia no estadual nesse mês de janeiro. É uma competição
para a cidade de Imbituba é histórico, uma equipe, pela primeira vez na história, uma equipe participa da primeira divisão do futebol profissional, e o estádio é um dos setores que precisam de algumas reformas. Precisa, né? A gente sabe que, por mais que a estrutura lá seja interessante, foi recém-construído, foi construído para esse campeonato da segunda divisão, esse desse ano aí, e é uma estrutura interessante, uma área grande, com um campo sintético ali anexo que já existia, um outro campo de futebol ali para treino e tudo mais, mas que precisa de melhora no acesso, precisa de iluminação artificial, né? É necessário para fazer jogos da primeira divisão lá, é preciso isso. Seria o ideal também fazer uma ampliação aí na arquibancada, uma ampliação estrutural mesmo, vai ser aplicada aí alguma coisa para aumentar a capacidade, mas o estádio foi um grande investimento ali, mas tem muito a ser melhorado para efetivamente virar um palco aí dos grandes jogos do estado. Vamos aguardar e vamos ver como é que o Imbituba vai caminhar nesse campeonato da primeira divisão. Vamos ver como é que se reapresenta. E os campeonatos regionais têm uma característica em comum, né? Os times começam de um jeito e na maioria das vezes não terminam o campeonato da mesma forma como iniciou. Às vezes que tem a questão de condição física dos jogadores que voltam das férias e começa melhor no campeonato, os jogadores que vierem, digamos que mais cuidados nessas férias antes de começarem as competições. O campeonato é tiro curto, já começa saindo todo mundo das férias, já é início de janeiro, lá pelo dia 15, dia 16, o campeonato catarinense já deve estar começando. E a gente fica na expectativa para a formação das equipes e também de regulamento para o campeonato da segunda divisão do ano que vem. A expectativa, o Ercílio Luiz já confirmou que participa do campeonato. Se cogita o nome do Atlético Tubarão. Tubarão já confirmou que vai participar, mas a gente fica aguardando até lá as confirmações das equipes que vão disputar aqui pela cidade de Tubarão o futebol profissional de Santa Catarina. Vamos para o intervalo, a gente vai falar de futsal e hoje à noite é noite de decisão. Quem sabe a vaga para a próxima fase do Capivari.